Boa noite, pessoal. Olá, estamos entrando ao vivo mais uma live do Grupo Ibis. Hoje, segunda-feira, 31 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando online. Boa noite, Kelly. Boa noite, Rafael. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Não sei se todo mundo me conhece. Sou uma carinha nova. Hoje não é a Alexia, não é a Vivian que está aqui com vocês. Mais uma excelente noite de segunda-feira a todos. Espero que todos tenham aí um ótimo início de semana. Uma ótima segunda-feira. Vamos começar já falando sobre inovação. Hoje à noite vamos falar sobre como a inovação tem ajudado as empresas, as organizações, meio a essa pandemia. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é André Pádua, sou gerente de inovação do Grupo Ibis. Estamos aqui hoje trazendo esse assunto que eu acredito que seja de muito interesse de todo mundo, né? Todo mundo tem falado muito sobre inovação, o que a inovação pode trazer, como a inovação pode transformar as nossas organizações e como a gente tem trabalhado a inovação em meio a essa pandemia. Boa noite, Miriam. Boa noite, Jessi, Hebe. Sejam muito bem-vindos. Estava comentando com todo mundo aqui, eu sou André Pádua, gerente de inovação do Ibis. Hoje uma carinha diferente aqui para falar com vocês. Vamos bater um papo aí. Eu espero que todos participem, que todos possam aí se manifestar, mandar mensagens para a gente no chat. Eu vou lendo aqui, falando com vocês. Hoje falando sobre inovação e como a inovação tem ajudado as empresas aí ao longo dessa pandemia. Antes de entrar direto no tema, começar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, fazer uma provocação para todo mundo que está aqui com a gente. O que é inovação para vocês em uma palavra? Se vocês pudessem descrever em uma palavra inovação, como é que vocês descreveriam? Boa noite, Hilda, de Fortaleza. Muito bom, pessoal. Se puderem respondendo aqui no chat, a gente vai interagindo. Enquanto isso, eu vou falando também um pouquinho aqui. Inovação, se a gente for perguntar para 100 pessoas diferentes, cada uma vai dizer uma coisa diferente, provavelmente, né? O que é inovação? Inovação é tecnologia, inovação é internet, inovação é transformação digital, inovação. A gente pode nomear muitas coisas aí como inovação boa, mudança. Mudança tem tudo a ver com inovação, pessoal, e é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Desmistificar um pouquinho, principalmente, a questão da inovação em si, simplesmente da tecnologia. Claro que a tecnologia hoje a gente sabe que tem transformado, né, as nossas vidas numa velocidade extremamente rápida. Num piscar de olhos, 10 anos para cá, a gente tem visto o crescimento e a velocidade que a tecnologia pode transformar as nossas vidas todos os dias. Só que, muito mais do que simplesmente tecnologia, inovação, ela tem tudo a ver com melhorias, tem tudo a ver com melhorias. Isso aí, eu vou entrar nesse detalhe, inclusive. Inovação tem a ver com fazer diferente, né? Inovação tem a ver com sair da nossa zona de conforto, sair da caixinha um pouquinho, né? O que a gente pode fazer de diferente, não necessariamente ligado a celular, internet, tecnologia, computação quântica e muitas outras tecnologias que a gente tem visto por aí, né? É enxergar uma situação de forma diferente, entender com os recursos que a gente tem
como que a gente pode alcançar uma solução, como que a gente pode resolver um problema, como que a gente pode mudar o status, né, de um projeto, de um processo, e a gente convive com isso muitas vezes no dia a dia e não se dá conta. Né? Hoje em dia, se for perguntar para os presidentes das empresas, das organizações, 90% deles vai dizer que está estruturando uma área de inovação, que tem criando uma área de inovação, que tem uma área, um time todo pensando nisso, pensando em tecnologia, pensando em um monte de coisa, pensando em transformação digital. Só que a gente às vezes não percebe que não precisa de um time grande, não precisa de um orçamento gigante, não precisa de muitas tecnologias para a gente trazer inovação para o nosso dia a dia. Vou trazer aqui alguns conceitos que estão relacionados a isso e que estão muito mais próximos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do que a gente imagina. Né? Inovação não precisa ser um projeto grande, a gente não precisa estar alocado com um time ágil ou squads, ou trabalhando em modelos Scrum, metodologias ágeis, como a gente ouve por aí, mas a gente pode fazer a inovação, pode fazer a mudança no nosso dia, com pequenas coisas. Aí eu vou comentar aqui alguns pontos com vocês. E um ponto que eu queria trazer, e acho que é o ponto central de quando a gente está falando em inovação, não é, como eu falei, a questão de orçamento, não é de budget, não é a quantidade, o tamanho do time, mas é colocar a inovação em prática. Né? Algumas pessoas citaram aqui mudança, melhoria, às vezes os pequenos processos que a gente muda no nosso dia a dia. Se você colocar em prática, se você sair da sua zona de conforto, pensar um pouquinho fora da caixa e implantar aquele processo, eu tenho certeza que essa inovação vai fazer muito mais sentido para o seu cliente, vai fazer muito mais sentido para a sua organização, muitas vezes, do que aquele projeto gigante que foi planejado por anos, que tem um orçamento gigante, mas fica no planejamento, fica no desenvolvimento e a coisa nunca anda, nunca se aplica de fato, nunca é colocada em prática e não necessariamente vai trazer retorno para a sua instituição, não necessariamente vai trazer retorno para o principal player, que é o cliente lá na ponta, que é o paciente, que é a pessoa que está utilizando o seu serviço, que está utilizando o seu produto. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui a respeito da inovação é que nada adianta pensar, levar o homem para Marte, se eu preciso fazer uma melhoria aqui no meu dia a dia, que é muito mais barato, que é muito mais rápido, que eu vou colocar em prática de forma rápida, do que gastar um dinheirão e não necessariamente ter o retorno esperado. Esse é o primeiro ponto, o primeiro paradigma que eu queria trazer aqui e quebrar com vocês em relação a como a inovação tem transformado as instituições de uma forma geral e às vezes a gente nem percebe isso. Né? Eu estou falando aqui que a tecnologia não necessariamente é o principal driver da inovação, ela não é necessariamente o ponto de partida ou o que vai trazer realmente o resultado de fato para a sua organização, mas a gente sabe a velocidade que a tecnologia tem se transformado. Né? Cada dia a gente vê novos equipamentos surgindo, novas tecnologias aparecendo, inteligência artificial, machine learning, todas essas ferramentas que a tecnologia usa para conseguir trazer mais produtividade para as nossas organizações, trazer melhores resultados, e isso numa velocidade cada vez mais exponencial. Né? Quando a gente entra um pouquinho mais no mundo da tecnologia, quem conhece um pouquinho mais esse mundo tem escutado muito esse termo de crescimento exponencial. A gente saiu de um momento de crescimento linear que a gente vinha vivendo na humanidade e de repente a gente partiu para um crescimento exponencial. Vide recentemente, de um ano para cá, muitas pessoas acompanharam, por exemplo, aquele aplicativo de áudio streaming, Clubhouse,
que foi lançado 1 ano atrás e recentemente chegou a um valor de mercado absurdo de 4 bilhões de dólares. A gente vê o quanto a Google, Facebook e outras tantas tecnologias têm trazido coisas novas, inovações, novidades para a gente de uma forma muito rápida. E como isso tem impactado todos os mercados, inclusive a área de saúde. Só que quando a gente está falando aqui da área de saúde, mais do que a velocidade, do que as tecnologias invadem a nossa vida, é mais impactante do que isso, e às vezes a gente não se dá conta que a gente está trabalhando com escassez de tempo, é como a gente está atendendo o nosso paciente no hospital. Quanto tempo leva ali num atendimento? Quanto tempo você precisa para conseguir salvar a vida de um paciente? Quanto tempo você demora num procedimento? Mais do que a invasão da tecnologia da nossa vida, o tempo hoje, quando a gente fala da área de saúde, a velocidade ela é muito mais impactante. E a inovação, quando a gente está lidando com esse recurso, é o tempo da gente entender como utilizar os recursos que a gente tem naquele curto espaço de tempo. Como é que a gente vai inovar naquele procedimento, como a gente vai inovar naquele processo, como a gente vai responder a determinada situação. E isso ele leva a gente a agir de forma rápida, a agir de forma inovadora, e muitas vezes a gente não percebe, não se dá conta do quanto isso está agregando valor para o paciente, quanto isso está agregando valor para quem você está atendendo lá na ponta. Então, o tempo, a velocidade, o como isso se reflete no seu dia a dia, esse é um outro paradigma que eu queria comentar aqui a respeito da inovação, e com certeza como isso tem se refletido na vida de vocês, e vocês às vezes não percebem isso. Um outro ponto que eu queria comentar, e aí que tem total relação com a inovação, é a questão da previsibilidade. No dia a dia, as organizações, os gestores, todos nós tendemos a cair numa zona de conforto, tendemos a buscar repetição nas atividades, buscamos ter previsibilidade. O ser humano quer ter certeza do que vai acontecer daqui a pouco, quer ter controle do que está acontecendo na sua vida, quer saber os resultados dos esforços que ele está colocando, se vai ser promovido ou não, se aquele dinheiro que ele está investindo vai ter um retorno, qual retorno que vai ter. As empresas fazem planejamentos estratégicos pensando em 3, 5, 10 anos muitas vezes, e essa questão da previsibilidade é algo que tem caído por terra. Vide a Covid que invadiu a nossa vida, essa pandemia que invadiu a nossa vida, virou tudo de pernas para o ar, do dia para a noite, e toda aquela previsibilidade que a gente buscava, todas aquelas certezas que a gente buscava no nosso dia a dia, tudo isso veio por terra, tudo isso de repente perdeu muito do valor. Então o que eu queria trazer aqui é como a gente precisa trabalhar de forma inversa, sem utilizar a previsibilidade como muleta de fato. Porque a incerteza passou a fazer parte da nossa vida e numa velocidade muito rápida. As pessoas muitas vezes não sabiam que protocolo aplicar, não sabiam como atender determinados pacientes, e a gente precisou inovar. E a gente precisou disseminar esse conhecimento, a gente precisou trabalhar a incerteza. É difícil muitas vezes a gente entender e pensar dessa forma, mas agora a inovação ela ensina justamente a gente entender como trabalhar fora da previsibilidade, como trabalhar na incerteza, garantindo resultados.
As instituições não sabiam exatamente que protocolos utilizar ali junto com o Covid, e as instituições foram se conversando, cada um foi inovando, entendendo que precisava atender de forma A, atender de forma B, até que os protocolos foram se firmando, né? Os consensos foram se formando e a gente conseguiu inovar para atender melhor o nosso paciente. A incerteza é um elemento chave da inovação e faz parte do nosso dia a dia. Então a gente precisa aprender a lidar com isso cada vez mais, porque todos os dias aparecem novidades, todos os dias aparecem situações novas que nós não sabíamos como lidar. E o que a gente precisa agora é mudar a atitude. O que a inovação vem falar para a gente, vem explicar, vem ensinar a gente é como abraçar a incerteza, como reagir de forma rápida, como utilizar práticas para conseguir ter os melhores resultados em cima disso. Tem bastante gente entrando, Aninha, Fabiana, Isa, sejam todos bem-vindos. Hoje não é a Alexa, não é a Vivian que está aqui com vocês, então vou me apresentar novamente. Sou André Pada, gerente de inovação aqui do Grupo IBIS. É um prazer poder estar participando dessa live com vocês hoje, trazendo um pouquinho a respeito dos conceitos de inovação e como isso tem ajudado as empresas, as organizações, as instituições em meio à pandemia. Então eu estou trazendo aqui alguns elementos que são típicos da inovação, mas que não necessariamente a gente enxerga esses elementos no nosso dia a dia, mas como é importante a gente trazer isso para a nossa consciência e entender que estamos sim inovando. Que a gente não depende de um time, a gente não depende de um orçamento astronômico, a gente não depende de laboratórios tecnológicos absurdos para pensar em inovação. A inovação está no nosso dia a dia, né? A Ellen está perguntando aqui se eu acredito que uma instituição que tem inovação nas veias tendem a ser mais seguras. Com certeza, Ellen, com certeza sim, porque as empresas elas vão estar inovando cada dia. E aí eu vou entrar nesse consenso aqui, porque não é a inovação pela inovação, né? As empresas têm que direcionar a inovação para o seu propósito, direcionar a inovação para um foco específico. Um dos pontos que são mais importantes na inovação é justamente o direcionamento, né? O que eu vou fazer com os meus recursos que eu tenho à disposição, com o valor que eu tenho à disposição, onde eu vou alocar, o que eu quero inovar, né? Onde eu preciso agregar mais valor. Isso tem que estar totalmente alinhado com o propósito da instituição, né? E eu acredito que as instituições que buscam mais segurança para os seus pacientes vão ter isso como propósito. E aí a inovação na veia, que é a inovação sendo feita por cada pessoa da instituição. De novo, a inovação não é responsabilidade de um gestor, não é responsabilidade de um departamento específico. A inovação ela tem que estar no nosso dia a dia, ela tem que ser um consenso comum entre todos. E é isso que é ter inovação na veia, né? É ter essa cultura de querer fazer diferente, a cultura de ter o cliente no centro, a cultura de estar alinhado ao propósito da instituição, que no caso, quando a gente fala na área de saúde, é salvar vidas, né? Então, como cada um pode atuar da melhor forma, sair do dia a dia, sair dos seus processos, sair um pouquinho da caixa da sua previsibilidade e fazer algo diferente. Um outro conceito que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo é a adaptabilidade, né? A gente encarou as incertezas, encarou toda a falta de conhecimento. De repente a gente se deparou com uma falta de conhecimento geral sobre como lidar com a Covid, como lidar com a pandemia, né? Não só a área da saúde, as instituições como um todo, né? O mercado ainda está aprendendo a lidar e como reagir de fato a toda essa pandemia. E a gente agora precisa se adaptar, né? Não é simplesmente... A gente não pode zerar o que aconteceu até agora e começar de novo, né? A gente tem que aprender a se adaptar à situação como ela se apresenta.
como a sua instituição tem se adaptado à pandemia? Com certeza vocês adaptaram diversos protocolos, vocês adaptaram os fluxos de atendimento, certo? Quantas mudanças vocês tiveram que fazer no seu dia a dia? E aí tem a relação total da inovação. De novo, não precisa de tecnologia, né? Uma inovação simples num processo, como você comunica uma informação, como você se comunica com o seu paciente, como você orienta o seu paciente, o fluxo, os familiares, os seus colaboradores, os seus pares, né? Como é que eles estão se adaptando. Todos estão se adaptando da melhor forma, nem todos se adaptam da mesma forma, né? Uns se adaptam melhor em home office, outros precisam ainda voltar, né, estar na linha de frente. Como a organização precisa se adaptar, como cada um de nós pode reagir a isso, né? Um outro conceito que é muito relacionado à inovação e tem tudo a ver com as organizações nesse momento é a questão da ambidestria. A ambidestria, quando a gente fala de inovação, ela é a capacidade de uma organização pensar fora da caixa, pensar em novas soluções, pensar em novos produtos, pensar em novos serviços, entender o cenário dela como um todo, onde ela está inserida, entender o propósito dela e saber onde ela quer chegar lá na frente. Então isso tem a ver com o seu planejamento estratégico de longo prazo, tem a ver com como o mercado onde ela está inserida está se movimentando, entendendo lá na frente como transformar também o mercado, porque não ela mesma ser um vetor de transformação do seu mercado, mas também entender o que ela pode inovar no simples, o que ela pode inovar no dia a dia dos seus colaboradores, como que ela pode inovar no processo do dia a dia. A ambidestria é a capacidade das organizações conseguirem trabalhar esses dois lados. O que não é uma coisa muito simples, né? Porque você está dividindo recursos, você está dividindo esforços, muitas vezes você está dividindo equipes, quando você começa a olhar para essas duas formas. Então é preciso criar realmente esse skill, criar essa cultura dentro da empresa de ambidestria. Deixar muito claro para os seus colaboradores, deixar muito claro para os seus clientes, deixar muito claro para o mercado que a empresa está trabalhando nesses dois movimentos. E isso tem tudo a ver com a necessidade do cliente, né? Qual é a necessidade do meu cliente hoje? Qual é a dor que eu posso ajudar o meu cliente hoje, o meu colaborador, meu fornecedor, meus clientes, etc. Né? Como que eu posso olhar para ele hoje, mas como vai ser daqui a 5 anos? Como vai ser daqui a 5 anos? Não, porque já está muito longe, né? Como é que vai ser daqui a 1 ano? Como que eu posso trabalhar isso da melhor forma? Colocar o cliente no centro, colocar a necessidade do cliente no centro tem tudo a ver com a inovação, né? Muitas vezes a gente se pega num ritmo acelerado de começar a fazer umas melhorias, começar a fazer, gastar esforço, gastar recursos que não necessariamente vão trazer os resultados que o nosso cliente precisa realmente. E para isso a gente precisa conversar com o nosso cliente. A inovação tem essa relação de proximidade com o cliente. Muitos autores falam de sai do prédio, vai conversar com o seu cliente, vai fazer pesquisa, vai conversar, vai fazer dinâmicas, fazer reuniões, design thinking, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para entender de fato qual é a necessidade do cliente. Mudar a visão da instituição para uma visão clientocêntrica. É colocar o cliente no centro. Eu tenho certeza que durante essa pandemia as instituições de saúde todas têm feito isso. Todas têm colocado o paciente realmente no centro das suas necessidades, no centro dos seus processos, de sua revisão, a segurança do paciente em primeiro lugar. Isso tem tudo a ver com um alinhamento do propósito da organização que eu mencionei agora há pouco, né? E aí as coisas começam a se conectar. A adaptabilidade ao cenário,
a sair um pouco da caixa, a velocidade que o mercado tem reagido, a questão da adaptabilidade, a ambidestria, tudo isso começa a se conectar e gerar uma cultura de inovação nas organizações. E aí tem mais alguns pontos aqui que eu queria comentar ainda com vocês. A gente já está passando meia hora aqui da nossa live, então eu vou pontuar rapidinho. Que é a questão de times multidisciplinares. Um dos conceitos que são centrais dentro da inovação é a questão de times multidisciplinares, né? Como os times conseguem, de forma conjunta, onde você tem diversidade de conhecimento, diversidade de background, onde cada um tem conhecimentos diferentes um do outro, como isso pode resultar para gerar mais resultados, para gerar mais valor nos seus projetos, né? Ter times sincronizados, times que estão trabalhando juntos. Isso a gente consegue ver alguns exemplos dentro da área de saúde, por exemplo, que a gente viu na pandemia, como os gestores, os executivos das instituições, das organizações, se reúnem diariamente para entender qual é o cenário do dia, qual é a situação, quantos pacientes eles atenderam, quantos leitos eles têm disponíveis, como é que estão os seus colaboradores, né? Muitas instituições se viram em alguns momentos com um quadro muito reduzido de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, né? Como é que está a situação daquele dia? Então, o fato desses times pararem para entender o cenário diariamente, se auto-organizarem em cima dos recursos que eles tinham, entenderem o que eles poderiam fazer naquele dia da melhor forma para atender os pacientes, tem tudo a ver com o conceito de times multidisciplinares, de squads, que a gente chama dentro da área de tecnologia, que é muito comum esse termo dentro da área de tecnologia, mas que passou a fazer parte também da rotina das instituições de saúde. Nada mais é do que uma rotina diária de interação, onde os times conseguem definir pequenas metas, definir pequenos resultados e entregar isso de forma rápida. Isso aumenta a produtividade, isso gera mais resultado, isso gera inovação para o dia a dia, para o paciente, para o seu principal cliente que está ali na ponta mais precisando. Você não precisa vai pensar numa inovação gigante de longo prazo. Você consegue entender a inovação ali na ponta no seu dia a dia. Outra questão que envolve totalmente a questão da inovação é a questão da cultura de riscos e aprendizagem rápida. Dentro da inovação, a gente tem um termo que fala fail fast, fail forward, learn faster, que significa erre rápido, erre para aprender, aprenda mais rápido ainda. Que é diferente, e aí é importante diferenciar isso, a questão da cultura de riscos versus riscos de processos, né? Quando a gente está inovando, é importante que a organização, que a instituição tenha uma certa tolerância em cima de pequenas falhas, de pequenos ajustes que têm que ser feitos ao longo do caminho. É importante entender que quando a gente está fazendo uma inovação, que a gente está entregando rápido alguma inovação, algum processo, a gente vai se deparar com ajustes, né? A gente vai se deparar com alguns percalços ao longo do caminho e a organização é importante que ela gere uma cultura de tolerância, mas de aprendizagem, de incentivo à melhoria contínua, de incentivo a buscar uma inovação a cada vez mais e aprender principalmente com os erros. Isso é muito comum em grandes empresas, Big Techs, tem isso muito bem formatado, Amazon, Google, etc. São famosos cases de grandes projetos que falharam dessas empresas, mas o fato dessa etapa existir é realmente porque eles querem demonstrar que existe uma cultura de aprendizagem rápida nas organizações. E isso
faz parte do nosso dia a dia, precisa fazer parte do dia das instituições, né? Ter uma cultura justa frente ao erro, comportamentos de riscos versus riscos de processo. Exatamente, é tirar o foco do erro, na verdade, e focar na aprendizagem, e focar no que a gente está coletando de informação para a gente não errar novamente naquele mesmo ponto, para a gente continuar seguindo e cada vez mais escalando as soluções, escalando as inovações. E aí o último ponto que eu vou trazer aqui, que tem a ver com a inovação e com a cultura das empresas, é a questão da cultura organizacional entre empreendedorismo. É importante que as instituições de saúde elas promovam essa cultura do empreendedorismo. Né? Como eu falei, as instituições não precisam ter uma área de inovação, elas não precisam ter grandes equipes, elas não precisam ter muitos recursos, mas é importante que ela valorize, é importante que ela dissemine, é importante que ela comunique a importância de ter esse skill do empreendedor dentro da empresa. Né? Com certeza, cada um dos profissionais que estão ali no dia a dia sabem o que podem melhorar no processo, sabem como fazer algo melhor para o seu cliente que está na ponta. Tem aí alguma sugestão, só que, de novo, a gente precisa colocar isso em prática. Não adianta nada a gente ter lindas ideias, não adianta nada a gente fazer grandes projetos, grandes planejamentos e não colocar em prática. A inovação, ela só gera valor, a inovação ela só traz resultado, a inovação só faz sentido quando ela é colocada em prática. Mesmo que aconteçam alguns percalços e a gente aprenda ao longo do caminho. Né? E aí a gente pode escalar cada vez mais as soluções, pode escalar cada vez mais o valor para o nosso cliente final e é isso que gera mais valor na inovação. Como você vai agregando valor para o seu cliente, agregando valor para o seu paciente lá na ponta. E isso é uma das coisas que são mais importantes e que tem gerado mais aprendizado ao longo dessa pandemia. Bom, pessoal, eu quis aqui então hoje compartilhar com vocês aí alguns conceitos relacionados à inovação, como isso faz parte do nosso dia a dia, como muitas vezes a gente nem percebe o quanto os conceitos de inovação estão enraizados dentro da nossa organização e trazer alguns exemplos para vocês em relação a isso e como isso está sendo aplicado na área de saúde, como as organizações têm trabalhado alguns conceitos de inovação sem não necessariamente ter grandes estruturas, ter grandes modelos. Né? O como você pode utilizar recursos que estão na sua mão, que estão próximos de vocês, poder conscientizar o seu time de que é importante inovar, de que é importante buscar melhorias, de que é importante continuar trabalhando em prol do cliente. Né? Então a gente falou aqui da velocidade de resposta, previsibilidade versus incertezas, né? Como trabalhar com as incertezas, a adaptabilidade, a ambidestria das organizações, a necessidade do cliente, né? O cliente no centro, alinhamento com propósito, times multidisciplinares, auto-organizados. Falamos de cultura de risco versus riscos de processos. Falamos também aqui do intraempreendedorismo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para fazer comentários. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Estamos aí sempre à disposição com vocês. E um grande abraço, uma excelente segunda-feira para todo mundo. E até a próxima!